Segunda Crônicas 27, o reinado de Jotão. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 17 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Urias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônicas 28, o reinado de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalaíns. Também queimou incenso no vale do filtro de Non e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho de rei, a Asricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e a trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o seu Deus, Senhor de vossos pais, como Judá os entregou nas mãos, e a vós os mataste com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos ocupados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxeste cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. Ainda outros, a nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós.
Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber e os ungiram e a todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, e a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades de Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Sucó e suas aldeias, Timna e as suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitia que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou o despojo da casa do Senhor, da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso e a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais, a morte de Acás. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.